E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa alguns dias depois que o Japão se livrou de um monstro colossal, o chamado Kaiju. Numa escola de Tóquio está havendo uma confraternização de ex-alunos quando um avião das forças especiais aparece no céu e todos correm para a janela. Alguém pergunta se isso pode ser um mau sinal, temendo que o Kaiju tenha ressuscitado, mas seus amigos dizem que haveria um alarme nesse caso. Bem nesse momento, o som do alerta começa e todos checam os telefones, sem encontrar a notificação de emergência. Então eles descobrem que é só um trote sem graça. Yukino sai da festa para procurar seu ex-namorado, Arata. Ele está no corredor falando ao telefone com seus colegas das forças especiais, e ela se decepciona ao ouvir que ele já está indo embora. Então descobrimos um pouco mais sobre os eventos recentes. Tóquio foi atacada pelo Kaiju e praticamente destruída até que de repente o monstro foi atingido por uma forte luz e simplesmente morreu. Toda a área num raio de 10 km ao redor do corpo foi evacuada e continua em quarentena até hoje. Uma foto do satélite mostra o clarão no momento em que aconteceu, mas os cientistas não sabem explicar de onde essa luz veio. O governo teve que fazer uma declaração pública negando ter usado armas nucleares. O primeiro-ministro Nishio Otatime está fazendo um discurso em rede nacional lamentando a perda de tantos jovens e alertando que o país continua em estado de emergência. Quando Yukino chega em casa, conhecemos seu marido Amane. Os dois trabalham para o governo japonês, mas antes disso eram também agentes das forças especiais. A primeira coisa que Amane pergunta sobre a festa é se Arata estava lá. Yukino diz que só ouviu de relance, pois ele teve que sair mais cedo por causa do serviço. Num tom maldoso, Amane diz que agora esse serviço está tão morto quanto o Kaiju. As forças especiais operam de uma base próxima ao corpo do Kaiju, numa área onde as pegadas imensas ainda estão nas margens do rio. Vemos que Amane tem razão quando Arata chega à base e conversa com sua amiga Yuko. Ela reclama que agora seu trabalho resume a abater drones tentando bisbilhotar a zona restrita. No gabinete do primeiro-ministro, Amane vê a expressão Deus ex machina num bloco de anotações. Otatime explica que isso significa uma resolução divina e inexplicável, exatamente o que ocorreu com o Kaiju. Ainda inconformado com o mistério, ele parece temer que o monstro não esteja realmente morto. Essa preocupação também aflige o supervisor das forças especiais, Shikishima, ao ouvir que foi detectado um aumento da temperatura corporal no Kaiju. Porém, os especialistas dizem que isso é apenas parte do processo de decomposição. Isso é justamente o que Otatime está discutindo com os ministros agora. Ninguém sabe o que fazer com o corpo do Kaiju e cada um começa a empurrar o problema para algum outro, inventando motivos para dizer que isso não é de sua alçada. Furioso com a bagunça, Otatime passa a responsabilidade para o ministro da Defesa, Hiroto. Ele aceita de má vontade e pede um orçamento para o ministro da Fazenda. Vendo que isso vai longe, Otatime se agarra à ideia de que é preciso uma declaração de segurança antes de começar a remoção. Depois da reunião, Otatime tem uma conversa mais informal com Hiroto e confessa que não gosta muito das forças especiais, pois foram incapazes de derrotar o Kaiju. Já que são praticamente inúteis agora, eles podem muito bem se ocupar de tirar aquele trambolho do rio. No dia seguinte, Shikishima comunica a Arata que ele será responsável pela operação. Logo começam as visitas oficiais e descobrimos que Yukino é secretária da ministra do Meio Ambiente, Sayuri. Ela fica surpresa ao ver o ex-namorado liderando a equipe e tenta cumprimentá-lo da maneira mais formal possível. Porém, ele nem percebe o esforço e responde de um jeito que deixa evidente que os dois já se conhecem. Acompanhando a ministra na visita, Shikishima discretamente explica a Arata que ela deve estar querendo usar o Kaiju para se promover. O grupo então sobrevoa o rio até chegar ao gigante tombado. A visão é impressionante, mas também muito esquisita, pois ele ainda está com uma pata erguida. Além disso, há um corte muito nojento bem no meio do corpo. No gabinete do primeiro-ministro, a discussão continua e todos estão apreensivos com a opinião pública pós-Kaiju. Muita gente ainda está desabrigada e a verba do governo é mínima, pois o dinheiro foi todo para a defesa, que se provou inútil. Sayuri chega toda afobada, mostrando as fotos que tirou durante a visita. Isso causa a maior sensação entre os ministros e Hiroto fica com inveja. Ele tenta mostrar as imagens do satélite, mas se atrapalha com o tablet e acaba passando um vídeo inapropriado. Então o ministro do turismo, Wataru, diz que eles poderiam reverter toda essa situação transformando o Kaiju em atração turística. Calculando algumas projeções às pressas, ele informa que a procura será enorme, gerando uma verba astronômica para todos os gabinetes. Os ministros se empolgam com a ideia e Otatime diz que então é preciso apressar a declaração de segurança. Num país vizinho, o noticiário já começa a alfinetar o governo japonês pela demora na remoção do corpo, além do silêncio sobre o perigo de toxinas. Ao contrário de todos esses políticos, nesse momento Arata e Yuko estão com a mão na massa. Junto com alguns colegas, eles descem o rio num pequeno bote e se aproximam do Kaiju com assombro. O calor é intenso perto do corpo e há uma protuberância estranha que ninguém tinha visto até agora.
Enquanto cada um pensa numa hipótese diferente para explicá-la, Arata decide ser prático e cutuca a bolha com uma vara, explodindo a casca e espalhando gosma bem em cima do bote. Alguns até passam mal com o fedor e ainda por cima a bolha deixa um buraco de onde não para de sair um intenso vapor. Enquanto isso, o carro da ministra Sayuri atravessa uma multidão de fanáticos que anunciam o fim do mundo por causa da morte do Kaiju. Sem prestar atenção neles, Sayuri diz que a declaração de segurança tem que vir do Ministério do Meio Ambiente e ninguém mais. Yukino explica que há outras entidades conduzindo análises, mas sua chefe diz que esses resultados ficam na base das forças especiais e sugere que Yukino use sua amizade com Arata para obtê-los. Ao mesmo tempo, Hiroto está conversando com os seus secretários que também querem um pouco do crédito. Eles dizem que a remoção do corpo trará uma esperança renovada para a população e a gratidão vai ser para quem se prontificou a resolver o problema. No laboratório, Yukino suborna uma amiga chamada Sayoko para obter os resultados iniciais da análise. Lembrando que isso é confidencial, Sayoko mostra que nada tóxico foi encontrado no Kaiju por enquanto, e a radioatividade também é zero. No gabinete, os ministros já estão brigando de novo. Vários boatos estão correndo sobre o Kaiju e o corpo em breve vai apodrecer no calor. De novo, Sayuri interrompe a discussão com novidades bombásticas e apresenta o relatório que Yukino roubou, garantindo que não há perigo. Mas então descobrimos que Sayoko está tendo um caso com Amane e, a pedido dele, entregou um relatório falso a Yukino. Os resultados verdadeiros são um pouco diferentes, pois acusam a presença de um filamento fúngico desconhecido. Amane passa essa informação ao primeiro-ministro 5 minutos antes da sua coletiva. Na maior ironia, Otatime diz que prefere proteger o público de preocupações menores, e ainda completa que o povo tem o direito de não saber. Na coletiva, ele declara o Kaiju totalmente seguro e então passa a palavra para Sayuri, que está fazendo uma live de cima do monstro. Ela garante que está tudo bem e até os peixes do rio estão saudáveis. Sayuri se empolga tanto que acaba caindo de cara no meio da ferida e o Japão inteiro a vê de pernas pro ar. Apesar disso, o golpe publicitário funciona. O país vizinho começa a exigir a posse do Kaiju, alegando que ele inicialmente entrou por lá. Aproveitando o embalo, o secretário-geral Takenaka diz que o primeiro passo para transformar o corpo em atração turística é lhe dar um nome. Otatime adora a ideia e Takenaka convoca o departamento de linguística, pedindo sugestões em inglês. Na mesma noite, um grupo de trabalhadores perfuram o Kaiju e provocam uma pequena explosão. Shikishima começa a ficar preocupado, pois é o segundo incidente envolvendo uma gosma fedorenta. Sem saber de nada disso, o governo anuncia o nome Hope. O povo se revolta com isso e ninguém engole a explicação de que o nome é sobre a derrota do Kaiju e não o monstro em si. Frustrados com esse revés, o governo desconta nas forças especiais, tirando deles o comando da operação inteira. Arata é apresentado a Masago, chefe da recém-criada unidade de remoção do Kaiju. Ela diz que é perita em remoção de Kaijus, ignorando o fato de que isso nunca aconteceu antes. O primeiro passo do plano dela é congelar o corpo. Arata diz que isso vai dar errado, pois a coisa vai derreter logo de manhã, e o fedor vai ficar pior ainda. Masago não se deixa abalar e diz que isso é uma atitude derrotista. A discussão degringola para uma briga física, mas Arata não é páreo para o grupo de soldados armados que estão sob as ordens de Masago. Enquanto isso, uma bolha enorme está crescendo no corpo. Ninguém sabe o que é ou como fazer para que ela suma logo. Alguém sugere pedir ajuda aos americanos, mas Otatime diz que eles vão querer uma parte dos lucros quando o turismo florescer. No dia seguinte, o congelamento começa e é um desastre completo, pois a temperatura interna sobe e derrete tudo. Agora a bolha está 3 vezes maior e ameaçando explodir. Um dos soldados contata o gabinete do ministro e pede autorização para perfurar a bolha, mas o Ataru tem medo que o buraco estrague o valor turístico do monumento. Enquanto Amane pede 10 minutos para deliberar, a bolha não para de crescer e finalmente explode, expelindo uma fumaça escura que quase sufoca a todos na base. Logo os ministros são rodeados de jornalistas cobrando uma explicação sobre o congelamento desastroso. O fedor aumentou tanto que a zona restrita teve que ser estendida por mais 5 quilômetros. O país vizinho retira o pedido de devolução e começa a fazer ameaças caso o fedor chegue até lá. Amane começa a culpar as forças especiais, mas Yukino diz que eles não estavam no comando. Ele perde a paciência com a esposa no meio da reunião e Otatime manda os dois lavarem roupa suja em casa. Arata fica surpreso ao ver Amane na base, informando que ele vai liderar as operações a partir de agora. A última vez que eles se viram foi há 3 anos, quando Amane ainda era das forças especiais. Perseguindo um estranho raio de luz, Yukino violou as regras e acabou provocando um acidente grave. Amane ficou com o pé preso e Arata simplesmente desapareceu. Ele ficou sumido por 2 anos e até hoje ninguém sabe o que houve. De volta ao presente, Shikishima diz a Amane que uma segunda bolha já está se formando e a próxima explosão vai afetar uma área 2 vezes maior. Nesse momento, um visitante inusitado aparece no acampamento procurando Arata.
Ele se apresenta como Yamikumo e diz que tem a solução para o problema. Ele mostra um processo de evacuação gasosa que cria um tornado artificial, levando os gases fedorentos até a estratosfera. O único problema é que a perfuração inicial tem que ser muito precisa. Um erro milimétrico pode inverter o processo e mandar o vento podre para baixo. Amane consulta o secretário-geral, mas ele não se anima muito, principalmente ao saber que Yamikumo é um gerente de fábrica sem formação superior. A essa altura, Sayuri já está perdendo a paciência com a demora. Ao ouvir a ministra chamando o kaiju de excremento, Yukino tem uma ideia. Pensando em dar a descarga, ela diz que a água do rio resolveria o cheiro se eles conseguissem afundar o kaiju. À noite, Yukino tem um encontro secreto com Arata. Ela explica sua ideia e pede ajuda das forças especiais para explodir a represa. Arata diz que só existe uma pessoa capaz de fazer isso em tão pouco tempo. É o irmão dela, a quem todos chamam de Blues. Yukino diz que vai falar com ele. Antes de ir embora, ela pergunta a Arata se um dia ele vai explicar onde ele esteve naqueles 2 anos de sumiço. Um pouco contrariado, ele promete contar a verdade depois que tudo isso acabar. Arata estende a mão para selar o acordo, mas Yukino prefere um beijo e diz que ainda o ama. Ao mesmo tempo, seu marido também está no encontro secreto. Não com a amante, e sim com o Dr. Inugami, que promete analisar as imagens do dia em que o kaiju morreu. Amane tem uma teoria secreta sobre o evento que não dividiu com ninguém ainda. Dias depois, Arata e Yuko vão conversar com Blues, o irmão de Yukino, que sempre foi famoso por seu talento com explosivos. Recebendo Arata com um soco, ele se recusa a ajudar o governo e bota os agentes para correr com dinamite. Depois, Blues calmamente acende um cigarro no pavio e apaga com o dedo mesmo. Então descobrimos que Blues odeia Arata porque ele desapareceu quando estava prestes a se casar com Yukino. Sua mãe acabou morrendo antes de realizar seu grande sonho, que era o de ver a filha casada. Porém, quando Blues está jantando numa lanchonete, o noticiário avisa que a bolha está pior a cada dia e por isso a área em quarentena vai aumentar mais 5 quilômetros. A garçonete fica arrasada ao perceber que a sua própria casa vai ser afetada e reclama que não tem para onde partir. Blues começa a repensar sua decisão e acaba mudando de ideia. Ele chega à base cheio de estilo, trazendo uma trupe de ajudantes igualmente espalhafatosos. Blues se admira ao ver o cunhado de volta às forças especiais, mas Amane o corrige e diz que seu cargo é bem mais alto. Como a água vai correr com muita força, a população dos arredores da represa é evacuada. Às 8 da noite, a última patrulha checa se não sobrou ninguém. Vendo apenas um cervo no meio do matagal, os guardas comunicam que a área está livre. Porém, o que está ali no mato é, na verdade, um influencer fantasiado de cervo, que driblou a segurança para fazer um vídeo do kaiju. Shikishima confirma que a explosão vai ser às 4 da manhã e todos tomam suas posições para assistir à enchente. Quando Blues aperta o botão, o espetáculo é muito decepcionante. A explosão só abre alguns buraquinhos por onde a água sai aos poucos, sem a pressão necessária para afundar o kaiju. Aparentemente, Amane tinha fornecido a planta de outra represa por engano e isso atrapalhou os cálculos. Por sorte, Blues tem uma bomba reserva e corre para ativá-la a tempo. Arata fica preocupado ao vê-lo entrando no bote, mas ele diz que sempre se safa do perigo. Tanto na base das forças especiais como no gabinete do governo, todos assistem no maior suspense. Arata sobrevoa a área chamando Blues no rádio, mas não obtém resposta. Então a água finalmente chega e o monstro começa a deslizar, mas não afunda. Uma fenda se abre no corpo, liberando mais vapores horríveis e fazendo a bolha diminuir um pouco. Em outro local, o influencer sai do rio coberto de gosma, enquanto Amane gargalha sozinho no corredor. Tudo o que ele tem feito no governo é atrapalhar as operações, ganhando tempo para provar a sua teoria. Alguns dias depois, Yukino e Arata visitam Blues no hospital e comentam sobre o fiasco. No governo, os ministros querem aproveitar a chance de tirar Amane do comando, mas ele convence Otatime a lhe dar mais uma chance ao explicar o esquema do tornado. Enquanto isso, Arata está levando Yukino e Sayuri para ver algo preocupante sobre os filamentos fúngicos. Até agora, o perigo das explosões era apenas o odor intenso, mas agora apareceu um efeito colateral. Com roupas de proteção, eles vão até uma câmara de isolamento e encontram um influencer coberto de cogumelos. Sayuri leva a novidade a Otatime, que não quer divulgar a informação. Enquanto os dois conversam, Yukino vê um cogumelo saindo da nuca da ministra e o arranca antes que alguém perceba. Chegando em casa, Yukino vê o marido com o uniforme das forças especiais. Ele parece deprimido e começa a falar sobre a lenda do escolhido, uma espécie de herói invencível. Para a surpresa da esposa, ele diz que isso pode ter algo a ver com o sumiço de Arata. Ela começa a fazer perguntas sobre a teoria maluca, mas Amane diz que já falou demais. De volta ao Dr. Inugami, ele pergunta sobre os resultados da análise. O cientista revela que em algumas das imagens há uma sombra no centro da luz. Quando Amane pergunta se isso é mesmo relevante, Inugami diz que a sombra tem uma forma reconhecível.
Entrando no laboratório, o detector de metal começa a apitar, revelando que Amane tem uma perna mecânica. Desconfiados dele, Arata e Yukino se encontram na antiga casa dela. Arata diz que Amane vai usar a técnica do tornado da forma errada, ignorando as instruções precisas de Yamikumo. Prevendo mais um desastre, os dois decidem fazer o possível para impedi-lo. Horas depois, Yukino vaza a foto do influencer e entrega seu pedido de demissão. Então ela vai até a base e descobre que Amane pretende estourar a bolha com mísseis. Ela implora ao marido que repense, mas ele a ignora. A situação no gabinete de Otatime é um caos completo. Os ministros estão fora de si e Sayuri até agride Takenaka. Na base das forças especiais, a operação é pausada quando alguém avista Arata em cima do Kaiju. Ele está seguindo as instruções de Blues para executar o procedimento sozinho. Yukino se desespera ao ver seu amado na rota dos mísseis. Roubando uma moto da polícia, ela diz a Yuko que elas precisam impedir a tragédia. Conforme Arata perfura a superfície, o tornado começa a se formar ao redor da bolha, provando a teoria de Yamikumo. Então ele começa a escalar o monstro para fazer o furo de cima. Mas a pressão interna ainda não diminuiu e a bolha pode explodir a qualquer momento. Usando isso como desculpa, Amane manda lançar os mísseis imediatamente. No topo da bolha, Arata vê 2 cogumelos saindo de seu punho e os arranca. Ele também vê os mísseis chegando, mas um terceiro projétil acerta os 2, levando a explosão para longe dele. Então vemos que isso foi obra de Yuko, adaptando sua experiência com os drones. Como a pressão interna continua subindo, Amane autoriza mais um míssil e diz que finalmente vai descobrir a verdadeira identidade de Arata. Ao mesmo tempo, Arata faz o último furo e o vapor começa a sair. O redemoinho se entrelaça com o maior, exatamente como na simulação. Mas o míssil chega antes que o resultado se confirme, atingindo a bolha e fazendo Arata cair das alturas. Yukino está correndo em direção ao Kaiju quando a explosão ocorre e litros de gosma começam a cair no rio. Ela começa a chorar em desespero, mas então vê que Arata está a poucos metros dela, já se levantando. Sem deixá-la chegar perto, ele levanta o braço e diz Deus ex machina. Uma luz intensa surge ao redor dele e sua sombra começa a crescer até tomar proporções gigantescas. Vendo a cena pelas câmeras, Amane fica emocionado ao confirmar sua teoria. Arata é o escolhido e ele mais uma vez salva o país, erguendo o corpo do Kaiju até a estratosfera.